Tudo bem, meus irmãos? Chegando aí, Pastor Hermes. Agora no YouTube, Pastor Hermes Araújo, chegando com os novos ensinos, entrando nesta rede social, sentindo o coração, através do Espírito Santo, de chegarmos aqui no YouTube. Quero saudar aí você com a paz de Deus, paz do Senhor, saudar você aí com Shalom Adonai, graça e paz. Estamos então iniciando esse estudo que trará para nós novos conhecimentos e estamos continuando com o tema Edificando a Fé Cristã, do Gênesis ao Apocalipse, e hoje nós temos aí um tema também, não é mesmo? Os estudos, e esse tema será escândalos nas igrejas ou denominações. Desde já quero solicitar a você que se inscreva, acione o sininho, compartilhe para que possamos alcançar mais ouvintes nesta rede social, e também você pode convidar o seu parente, o seu amigo para assistir com você, ouvir com você esse vídeo, porque traremos um assunto, irmãos, que está trazendo consequências difíceis para todo o meio evangélico aqui no Brasil. E com isso, nós já vamos ler aqui uma passagem bíblica para você e vamos fazer aqui essa leitura em Efésios capítulo 6, versículo 11 a 17. Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 17, como base deste tema, escândalos nas igrejas. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo denominações. Quando eu falar igreja, é uma igreja só, ok? Vamos lá então a essa leitura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Veja aí que estamos com essa intenção de trazer esse texto bíblico para fortalecer e blindar a sua fé, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que me concedes nesta rede social, onde os meus irmãos, Senhor, e amigos estarão ouvindo a Tua palavra. Rogo, Senhor, que esta mensagem possa edificar e fortalecer cada coração, Senhor, que Te serve, que Te louva. Senhor Deus, abençoando a cada um, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Nessa condição, nós temos aqui uma introdução para fazer para os irmãos a esse respeito. Nesse sentido, antes de falarmos sobre o estudo, vamos trazer aqui o significado de escândalo bíblico. O escândalo bíblico não é escândalo social entre a comunidade brasileira, mas aqui escândalos bíblicos na comunidade cristã brasileira. Tem um mosquitinho aqui que está me atrapalhando, mas vamos lá. Escândalos significa falso ensino, aqueles ensinos que você sabe que não fortalece, não condiz com a Bíblia. Nepotismo, aonde muitos pastores, líderes, colocam suas famílias em todas as regiões administrativas do seu campo de trabalho e também administrativa na igreja. Mau testemunho, não dão testemunho, não somente os líderes, mas às vezes muitos que não vigiam, não é mesmo? Na comunidade cristã.
abuso de poder. Isso é o que mais acontece hoje dentro da convivência cristã, infelizmente. Práticas carnais. Essa prática carnal aqui, ela está incluindo adultério, prostituição, fornicação, roubo dentro da igreja, contendas dentro da igreja, incompatibilidade de uma pessoa com a outra dentro da igreja, e apostatar da fé, aqueles que se afastam do caminho da verdade e estão no caminho da mentira, achando que estão no caminho da verdade. Quer dizer, virou de uma certa forma o seu pensamento em trazer consequências difíceis da verdade. Então ele se afasta da vida cristã, está apostatando a vida cristã. Desvio de contribuições é o que mais acontece dentro de uma comunidade que tem aí os seus líderes, homens que administram a situação financeira ou o departamento financeiro, se ajuntam e desviam as contribuições, favorecendo aqueles que estão em volta de uma diretoria. Vendas de amuletos, é um escândalo. As pessoas hoje compram amuletos como fosse água ungida, como fosse caneta, como fosse outros tipos de amuletos, como a vassoura ungida, como feijão ungido, como chave que abre porta, tantas outras áreas que se comentam com respeito de amuletos ungidos. Colocam frases tatuagem nos seus rostos, no seu corpo. Às vezes existem crentes que fazem tatuagem, irmãos. E etc, etc, etc. Vamos lá. O escândalo é igual uma bomba quando explode. Só sabe-se o seu tamanho quando a poeira baixa. Ou seja, quando uma bomba de um certo porte ela cai em algum lugar, ela vai fazer uma grande cratera. E dependendo do espaço que ela deixa nessa cratera, é o tamanho da bomba que caiu ali. Ou seja, trazendo aí para nós entendermos, quando a poeira abaixa de um escândalo, você vai ver o tamanho da confusão que ele vai causar no meio da comunidade cristã, comunidade evangélica ou denominações, ou igrejas. Esse tema, veja bem, irmãos, esse tema é um despertar para ouvir o Espírito Santo e não desviar o seu olhar do autor da fé pelos escândalos revelados nas igrejas. E com isso eu quero trazer aqui uma parte, Efésios 5,14, porque isso diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Veja que esse tema é para despertar. Agora, para ouvir também, diz aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, todas as 7 igrejas contêm esse versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos então passando para você o que o Espírito está dizendo para o seu fortalecimento espiritual. Não desviar o seu olhar do autor e consumador da fé, ok? Pelos escândalos que estão surgindo, ou seja, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E temos aqui escândalos revelados nas igrejas que trazem confusões impressionantes. Por isso que na leitura oficial nós temos aqui uma forma de trazer para você por que o apóstolo Paulo citou aqui essa armadura de Deus dentro dessa forma de compreensão para blindar todos os cristãos. Ele blinda aqui os cristãos da cabeça ao pé. Esse estudo será em 3 partes, irmãos. A finalidade é esclarecer por que os escândalos vêm aumentando, qual é a igreja perfeita. Aqui eu coloquei igreja no singular. Eu poderia falar qual é uma das igrejas perfeitas. Olha, irmão, igreja perfeita, visível, não existe. Templos, construções, nomes de denominações perfeitas não existe. O que existe, a igreja perfeita, ela é invisível, ou seja, ela é espiritual. Se você procurar uma igreja perfeita hoje no quadrante do nosso território brasileiro, você não vai achar uma igreja perfeita. Por quê? Porque a igreja perfeita ela é invisível.
ela está dentro de um prédio onde tem duas qualidades de pessoas, a carnal e a espiritual. A carnal todos conhecem por causa do escândalo, mas a espiritual você não vê essa igreja. Por quê? Porque essa igreja não se envolve no escândalo. Por isso que eu estou dizendo, não haverá aí uma possibilidade de alguém procurar uma igreja perfeita, porque a igreja perfeita ela é invisível. Vai pensar, se eu falar qualquer nome de igreja aqui, pastor, qual que é a igreja que o senhor acha que é mais perfeita? Irmãos, dentro desse estudo você vai acompanhar aí o que nós vamos dizer. Igreja perfeita sou eu, você, sua família, seu parente, aqueles que prestam um temor a Deus, uma reverência para com Deus. Essa igreja perfeita, ela não tem nome, ela não tem placa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E com isso, nós, como estávamos comentando, vamos trazer em 3 partes. Essa é a primeira parte que eu estou passando para vocês. Vamos ver se conseguimos passar na média de 40, 50 minutos cada parte, para ficar bem curto, assim, explicativo para vocês esse tema, escândalos nas igrejas, para que você possa aí ter uma visão espiritual melhor, não ficar aí desanimado na fé. 1 Coríntios 2, 14 e 15 nos fala assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Veja que para você entender o que é igreja espiritual, você precisa ser espiritual. E pessoas que não compreendem as coisas do Espírito Santo não são espiritual, mesmo estando da igreja. Porque o versículo 15 fala assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por isso que eu estou dizendo, a pessoa olha para a igreja, não sabe quem é o espiritual, quem é o carnal, ou quem não é o espiritual e quem é o espiritual. Por que isso aí? Porque o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, há pessoas que não compreendem. Quem são os crentes fiéis? Quem são os crentes que estão trazendo a sua fé transparente à presença do Senhor nosso Deus? E repetindo aqui, quando eu li a passagem de Efésios capítulo 6, Paulo dizendo aí sobre a blindagem da fé, o apóstolo Paulo, ele em defesa da fé, ele compara os trajes de guerra com a palavra, que é a armadura de Deus, protegendo contra as ciladas do diabo dos pés à cabeça. Não é mesmo? Paulo traz ali no sentido de que na guerra no tempo de Paulo, nos combates, nos conflitos do tempo de Paulo, os soldados se revestiam de uma armadura. E Paulo traz aí essa forma de comparação, desde a cabeça aos pés, cada armadura, como eu já li para vocês. Capacete, escudo, espada do Espírito. Ele traz ali uma forma, calçar dos pés na preparação do Evangelho, ele traz ali o escudo da fé, não é mesmo? E traz também a couraça da justiça. Veja que o cristão precisa estar blindado neste mundo, irmãos. Neste mundo. Porque é terrível a atuação de Satanás. Então vamos aqui entrar ao primeiro escândalo. Primeira parte do escândalos nas igrejas. O evangelho da graça não está sendo anunciado como o Senhor Jesus ensinou. Virou uma fonte de renda para líderes e profissionais do altar. Época da igreja de Laodiceia. Não é possível mais reforma. Por que eu estou dizendo que não é possível mais reforma? Porque a igreja de Laodiceia é a última igreja que finda ali as cartas às igrejas no Apocalipse. E com isso não haverá mais reforma como houve aqui no ano de 1517, vamos entrar também nessa área, dizendo para você que não é possível mais uma reforma. Porque nós estamos vivendo a última igreja do Apocalipse. E logo entra o arrebatamento. Como já passamos os estudos e lançaremos novamente esses estudos aqui nesse canal que abrimos para que alcancemos mais pessoas através desses ensinos. E com isso, as pessoas que estão liderando hoje, os ministros que estão liderando, os pastores que estão liderando, que acham que são religiosos, mas estão de olho nas contribuições.
Mateus 24 nos fala assim, versículo 4, Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E Timóteo 3, 2 e 4 fala assim, porque haverá homens amantes de si mesmo, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Homens que estão regendo, dirigindo a igreja, presidenciando a igreja, eles estão aí, irmãos, mais amantes de si mesmos, dos seus interesses. E daqueles que estão em volta dele, seus familiares, que os apoiam, que ele é cercado por bajuladores, amigos dos deleites do que amigo de Deus, ou seja, ele tem mais prazer naquilo que satisfaz a sua carne do que propriamente ensinar a palavra de Deus aos fiéis. Eles têm mais desejo de ter do que realmente dar a palavra de Deus no ensino. Eu vou resumir aqui a história, não estou fugindo do tema, é só para esclarecer como o Evangelho chegou no Brasil e nós voltaremos novamente para que você entenda como o Evangelho chegou no Brasil, porque alguns têm uma certa visão, o Evangelho chegou no Brasil por causa da igreja que eu pertenço, não por causa daquela outra igreja que era pioneira, não por causa daquela igreja que é antiga, não, o Evangelho chegou no Brasil desta forma. O Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses e atracaram na Bahia com 3 embarcações, 10 naus e 3 caravelas, 1.500 tripulantes e comitiva católica. Não é essa a igreja que trouxe o Evangelho para o Brasil. E com isso, irmão, entre a comitiva dos tripulantes que veio com Pedro Álvares Cabral, veio também entre eles os judeus anônimos e cristãos anônimos. Por quê? Porque eles estavam fugindo das ameaças do catolicismo que havia em Portugal e Espanha. E eles se infiltraram dentro da tripulação de Cabral, não mostrando a sua identidade cristã, mas participando para fugir das situações difíceis. E com isso, nós estamos aqui trazendo para você um pensamento a esse respeito. E dessa forma, eu quero dizer para você aqui, pós-reforma do catolicismo na Alemanha, em 1517, chega ao Brasil no ano 1532. O missionário protestante luterano Eliodoro Eobano, filho de um amigo de Lutero, que aportou em São Vicente depois de outros que vieram, né? Então, o primeiro missionário que chegou aqui no Brasil, depois do descobrimento, foi aqui um luterano, que aportou em São Vicente. Mas na embarcação de Pedro Álvares Cabral, como repetindo para você, veio muitos tripulantes. E nesse meio veio evangélicos, veio cristãos e judeus fugindo da perseguição que havia nos países da época, que eram os impérios da época, Portugal e Espanha. Por isso que toda a região da América do Sul, aqui acima do Brasil, ali região Mato Grosso, região Amazonas, estão ali com a língua hispana, né? Que é o Paraguai, Uruguai, Bolívia, Venezuela. Esse foi descoberto pela Espanha. Por isso que a língua deles ali são língua castelhana. E com isso, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, por isso que a nossa língua é a língua portuguesa. E dessa forma, esse site que eu vou passar para vocês é o cacp.org.br, os protestantismo no Brasil. E também tem outro site aqui, abril.com.br, como era a vinda da armada de Pedro Álvares Cabral. A história do Brasil, irmãos, não é contada como realmente deveria ser contada. Nas escolas é uma história, mas a convivência que os portugueses tiveram no Brasil é totalmente diferente com o catolicismo, muito diferente. E causando situações difíceis, sacrificando cristãos, perseguindo cristãos, como se perseguiam os escravos na época. Os cristãos que chegaram aqui no Brasil, vindo como imigrantes, ou vindo com as caravelas, ou vindo como missionários, sofreram muita perseguição, um escândalo. E já não basta os escândalos, irmãos, que a Igreja Católica cometeu dentro daquilo que a gente percebe aí com o pedofilismo e outras áreas que se falam aí no site sobre freiras que foram
vamos dizer assim, abusadas, né? Pelos homens da linha católica, vamos dizer, não vou dizer com essa linha, isso aí tudo você encontra no site aí sobre pedofilismo na Igreja Católica. Ó, continuando com o tema agora, que não saímos, mas esclarecemos para vocês alguma coisa. Com a vinda do Pentecoste em 1910, ó, aí o Pentecoste chegou no Brasil depois de 400 anos do descobrimento. Não tinha aí os pentecostalistas no Brasil. Chegou aí em 1910, ali em Mato Grosso, onde nós sabemos que começou a vinda de dois missionários, não é? Que chamam-se Daniel Berg e Gunnar Wingren, aportaram ali em Mato Grosso, trazendo o evangelho pentecostal, vamos dizer assim. Não é o evangelho pentecostal, o movimento pentecostal. Tá, e com a vinda dos pentecostais em 1910 causou um divisor de águas nas igrejas denominacionais. Ou seja, aquelas igrejas que haviam na época, luterana, que foi a primeira que chegou no Brasil, depois metodistas, batistas, presbiterianos. Então houve, mas a igreja que foi afligida no começo ali pela vinda dos dois missionários, que fundaram aí a Assembleia de Deus no Brasil, começaram com alguns membros das igrejas batistas. Tá, de 1960 até hoje, muitos divisores de água já ocorreu entre os pentecostais. A comunhão vem minguando entre a liderança, com isso marcaram territórios de suas igrejas. Mas o Espírito Santo está no comando de uma igreja, que é a eclésia, tirados para fora. Veja aqui que quando cresceu o movimento pentecostal, chegou em 1960, começou a haver aí uma minguação, ou seja, muitos começaram a abrir outros trabalhos. Surgiu muitas denominações aí nesse período aí. Brasil para Cristo, Deus é Amor. Aí depois, em 1970, veio a Universal, depois veio a Internacional, aí veio a Mundial. Nesses períodos aí, de 30 anos para trás, ou 40 anos para trás de 2020, quem se converteu nesse período, irmãos, não conhece Bíblia, não conhece ensino, porque a intenção desses movimentos neopentecostais, vou dizer já alguma coisa sobre eles, não tiveram a intenção de ensinar a Bíblia, mas enriquecer as pessoas buscando ter bem-estar aqui na terra. Mas vamos lá. Mateus 16, 18 nos fala assim, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fala, a minha igreja. Há muitos homens aí que lideram, falam, o meu campo, a minha igreja. Nenhum homem tem campo, nenhum homem tem igreja. Pertence ao Senhor Jesus. Esses homens se desviaram da sua visão espiritual, começaram bem, estão terminando mal, porque visaram lucros e bens financeiros para suas vidas. Qual é o objetivo da igreja, irmão? É ensinar o plano da redenção escrito no Velho Testamento e consumado no Novo Testamento. Veja que o Velho Testamento ele anunciou o plano. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus concluiu esse plano, como diz aqui em Lucas 24, 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que achava escrito em todas as Escrituras. E 19:30, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus falando para os discípulos de Emaús que o ensino de Moisés trazia aí então a explicação de que se achava escrito nas Escrituras o que ele realizou. E João, capítulo 19, 30, Jesus expressa, o único evangelista que expressa está consumado, o evangelista João. Mateus, Marcos e Lucas não falam. Mas João fala essa declaração da consumação. A lei era sombra de como iria acontecer a redenção. Não salvava, corrigia, apontava o plano da salvação. Estou trazendo para você aqui uma interpretação do que o apóstolo Paulo diz sobre a cédula que era contra nós, ou contrária a nós,
ou ainda desfavorável a nós. O que era essa cédula que Paulo falava em Colossenses 2,14? Essa cédula era a lei de Moisés, era contra nós e contrário a nós, judeus e gentios. Ou seja, a cédula era a lei de Moisés, era contra nós e contrária a nós, juntamente com os judeus e gentios. Diferente dos judeus que tiveram a lei como seu ensino, mas após o Senhor Jesus ter consumado, a salvação veio para judeus e gentios. A lei já não tem mais essa forma de trazer salvação. Por quê? Porque a lei não trouxe salvação. A lei trouxe o plano de Deus para a salvação. E Romanos 3,23 nos fala, todos pecaram. Então veja que todos pecaram, judeus, cristãos, toda a humanidade, desde Adão e Eva, ninguém se escapa. Todos são pecadores e tiveram que alcançar a redenção através da salvação do Senhor Jesus. Por isso que em Colossenses 2,14 nos diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós e cravando-a na cruz. Veja aí essa cédula, né? Que foi o cumprimento da lei, que o Senhor Jesus, alguém fala que a cédula é a promissória do pecado que Jesus pagou. Não, é bem isso aí. Vamos interpretar melhor a palavra de Deus, que havendo riscado, ele riscou essa cédula que era contrária a nós, que era a lei, nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nos era contrária e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Unindo judeus e gentio em um só povo espiritual. Porque no Novo Testamento não havia espiritualidade. Dentro de uma área total, mas havia espiritualidade ao rei, ao profeta, ao sacerdote, aqueles que o Senhor usava no período da lei. Hoje o Senhor Deus usa todos através do Espírito Santo. Em Efésios 2,14 e 16 fala assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então perceba-se aí, que o sentido da cédula, qual foi a forma de o Senhor Jesus derrubar a parede que estava no meio entre judeus e do outro lado gentio, que não tinha um direito por ter uma nacionalidade judaica. Mas o Senhor derrubou as paredes e juntou um povo só na vida espiritual. E dessa forma, nós estamos... deixa eu me ver, tocou o celular aqui. Tocou o celular, mas isso aí me deu um pouquinho de desvio. Mas vamos lá. O escândalo da prosperidade, o sacrifício do Senhor Jesus, presta atenção agora, depois que eu disse essas coisas para vocês, com respeito ao plano do Velho Testamento e à consumação no Novo Testamento, está escrito que o sacrifício do Senhor Jesus não foi para melhorar a vida de ninguém, mas consumar o perdão do pecado já escrito no Velho Testamento. Então, veja que o sacrifício não foi para melhorar a vida de ninguém, irmãos. Impressionante, não é mesmo? Não foi para melhorar a vida de ninguém. E Isaías 53,5 fala isso, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moídos por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como que o Senhor Jesus veio a esse mundo, irmãos, para melhorar a vida de alguém? É um escândalo que estão fazendo com o Evangelho. Veja o sofrimento que o Senhor teve para trazer para nós a salvação. O que significa pisadura? Contusões, machucados, ferimentos, para nos trazer a salvação e ir até o final para vencer na carne, derrotando o pecado pela carne. Pelo pecado condenou na carne o pecado, ele condenou. E agora as pessoas querem trazer aí uma vida melhor aqui na terra? Olha a explicação aqui no Velho Testamento. A prosperidade era a promessa do Senhor Deus no Velho Testamento para o povo hebreu. Prosperidade foi para o povo hebreu. Vamos ver isso aqui já. O que significa hebreu? Vamos lá.
Primeiramente, a pessoa do outro lado do rio. Hebreu significa aquele que atravessou, ou seja, isto é, aquele que atravessou o rio Eufrates. Abraão era um homem do outro lado, na Mesopotâmia, atual Iraque, é terra de Canaã, onde hoje é Israel. Então Abraão atravessou a Mesopotâmia, que era uma terra que é o atual Iraque, onde está o rio Eufrates, e chegou até Canaã, onde é a terra que Israel está habitado hoje, que é a terra que mana leite e mel. Bem diferente daquela época em que Israel saiu do Egito. Mas é onde está instalado Israel hoje, que é Canaã. Então veja, em Gênesis 12, 1, 2, Deus falando com Abraão, né? Ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua parentela, da tua terra e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Veja aí o Senhor Deus abençoando a vida de Abraão, porque hebreu significa aquele que atravessa, e através de Abraão veio Jacó, e de Jacó vai vir o nome de Israel, que vamos dizer já já, e significa que é um povo que luta com Deus. Israel é um povo que luta com Deus, ou seja, ele luta com Deus, resultado da junção da palavra grega. Deixa eu estou com o telefone aqui, mas a pessoa está insistindo, a minha filha, eu estou na live aqui, não tem como, na gravação. Israel tem um significado, ele luta com Deus, resulta da junção da palavra grega Sara, que significa ele luta, e El, de Israel, que quer dizer Deus, quer dizer, ele luta com Deus numa insistência de como ele quer uma bênção. Então Jacó quis uma bênção, ele lutou de uma certa forma, não é bem com Deus, foi uma luta dentro da condição de mostrar que ele desejaria a bênção do Senhor, ele insistiria com a bênção do Senhor. É como nós estamos insistindo às vezes para uma resposta de Deus na oração. Então nós estamos lutando junto ao Senhor para que ele nos dê resposta daquilo que estamos desejando pela sua vontade. E aqui está em Gênesis 32, 27 e 28, e disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Está aí a forma do símbolo do nome de Israel. Eles foram libertos da escravidão, irmãos, do Egito, não do pecado. Eles foram libertos do Egito pela escravidão que eles tinham, mas não do pecado. E levados a Canaã, terra fértil, hoje onde é Israel, Palestina, é uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra fértil de leite e mel. Israel era um povo sem posses, por isso que a bênção, a prosperidade foi para Israel. Israel saiu escravo, ele não tinha nada que prosperar numa terra, ele despojou o Egito para viver na caminhada do deserto daquilo que eles precisavam, mas quando ele chegou na terra prometida, eles tinham que ter condições de entender como eles seriam abençoados naquela terra. Não trazendo hoje evidências de ensinos que a bênção também é para nós nessa época. Nós vamos entrar já nesse assunto. Então eles saíram sem nada. Israel não saiu ali com o plano da salvação. Israel, como estava dizendo para vocês aqui, ele não saiu ali do Egito dizendo, porque muitos usam que Israel é como as pessoas hoje que estavam no Egito sendo escravo, simbolizando o Egito, o mundo, e vindo para Deus. Não é bem isso. Israel não foi liberto do Egito para perdão de pecados. Israel foi liberto do Egito pela escravidão. Que o perdão de pecados veio através do Senhor Jesus. Quando nós saímos desse mundo, que alguns simbolizam esse mundo como o Egito, que não tem nada a ver com essa comparação, mas infelizmente alguns estudiosos, alguns pregadores, avivalistas, não é? Trouxem essa ideia nova aí de que o Egito é o mundo. E nessa forma, então, Israel não foi liberto do pecado, foi liberto da escravidão. E levados à terra de Canaã, terra fértil, que manda leite e mel. Israel não tinha poderes aquisitivos, por isso que Deus disse que abençoaria eles nessa terra que manda leite e mel, como diz aqui Êxodo capítulo 3, versículo 8, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir a uma terra que boa e larga, terra que manda leite e mel.
Veja aí essa expressão, o que significa leite e mel. Muita abundância, muita fertilidade e muitas riquezas minerais, como há realmente riquezas minerais impressionantes na terra de Israel, principalmente no Mar Morto. Mas existem riquezas nas montanhas ali, em volta de Israel, que Israel é um povo próspero, irmãos, até hoje, porque a bênção do Senhor está sobre ele. Então a explicação no Novo Testamento é essa agora, ó. Não ensina sobre prosperidade, e sim sobre promessas da nova vida espiritual, tanto para a salvação de judeu e cristão. O Novo Testamento, você pode ver que muitos ministérios não usam o Novo Testamento como sinal de prosperidade. Por quê? Porque não tem sinal de prosperidade. É uma vida agora espiritual. Israel tem uma vida física, precisava de prosperidade para viver. E hoje esses pregadores, entre aspas, que são escandalosos, que causam escândalos com a palavra de Deus, dizem que a bênção também é para Israel. Ou seja, as promessas foram feitas para os períodos das 7 igrejas do Apocalipse, ao que vencer. Todas as 7 igrejas têm, eu já disse para vocês, né, que tem essa mensagem, como diz aqui 3:21, ao que vencer lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Então veja que essa forma de expressão, em Efésios 1:13, dessa sequência, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, como eu disse para vocês, nós somos abençoados nos lugares celestiais em Cristo, na vida espiritual, não na vida material como Israel foi abençoado. Está dando para você entender, irmão? o Israel hoje, literal, eles não têm o Espírito Santo, mas ele tem a palavra de Deus que é espiritual para eles. Mas nós, a igreja, hoje temos o Espírito Santo como bênção espiritual. Mas Israel tem a bênção de Deus na prosperidade. Nós, a igreja, temos bênção do Senhor Deus nas regiões celestiais, nos lugares em Cristo. Então veja, Israel prospera até hoje pelas promessas que os acompanham. Eles têm a promessa. Em Deuteronômio 28, 2 e 14, nos fala assim, ó, em todas essas bênçãos virão sobre ti, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e alcançarão significa, ou acompanharão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É um escândalo, irmãos, que estão fazendo com o evangelho, tudo que está sendo semeado, irá colher. Em Gálatas 6:7 nos fala assim, ó, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer ou zombar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Veja aqui, nós estamos agora parando essa primeira parte, vamos entrar na segunda parte para darmos um descanso, depois você acompanhe essa segunda parte. Aguarde que estaremos voltando com a segunda parte, bem?